Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Olá, amigos. Seja a paz do Senhor Jesus permanente sobre a vida de todos vocês, que o Senhor permaneça no meio de nós. Mais uma oportunidade Deus nos concede. Estamos assentados agora para poder ouvir e refletir sobre assuntos que nos diz respeito à fé, que nos fala sobre Deus, que nos remete para Deus. Vamos pensar sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no próximo sábado, no momento da Escola Bíblica, no dia 3 de fevereiro de 2024. Dando sequência às nossas apreciações de temas bíblicos relevantes, nós vamos falar hoje sobre a festa da Lua Nova. E isto dentro do contexto das leis, regras e cerimônias que foram reveladas aos nossos irmãos israelitas. Já aprendemos o motivo, a causa, porque eles deveriam realizar todas aquelas cerimônias. E cada cerimônia pela qual nós temos passado, embora em alguns momentos, em algumas circunstâncias e detalhes dos acontecimentos, nem sempre nós entendemos perfeitamente como eles faziam aquilo ou a razão por que faziam exatamente, mas o importante é que eles receberam, os israelitas, todas as instruções necessárias para que realizassem todos aqueles cerimoniais. O nosso texto base, Números, livro dos Números, no capítulo 28, versos 11 ao 14. E o texto está escrito assim: E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3 décimas de flor de farinha. Vocês oferecerão ao Senhor. E estas décimas de flor de farinha vocês vão preparar com azeite, em oferta de manjares, para um bezerro. 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite seria a oferta de manjares para ser oferecida junto com o bezerro. E 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares apresentadas junto com o carneiro. E 1 décima de flor de farinha misturada, preparada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de 1 hin para um carneiro, e a quarta parte de 1 hin para um cordeiro. Este é
o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Bom, a festa da lua nova, então está explicado o próprio texto no verso 14 aí de Números capítulo 28, já expõe claramente que aquelas oferendas, aqueles sacrifícios que eram feitos, eram para atender o cerimonial que eles deviam apresentar na festa da lua nova. E a festa da lua nova era uma festa que acontecia todos os meses, no primeiro dia do mês. Aliás, os meses começavam exatamente na lua nova. Portanto, todo mês, no dia primeiro, era dia para se comemorar uma festividade em honra ao Senhor, com sacrifícios, com ofertas de manjares, holocaustos. Já aprendemos sobre holocausto, que eram as ofertas em que o animal era inteiro queimado. Oferta de cheiro suave ao Senhor. Na introdução, a gente vai dizer que a festa da lua nova estava dentro do conjunto cerimonial dos hebreus. E como já abordamos em reflexões passadas, as festas estabelecidas por Deus aos israelitas eram compostas por festas fixas, comemoradas anualmente em dias definidos e em certos meses do ano. A Páscoa, por exemplo, era a festa que abria o calendário religioso e sempre contados os dias a partir da Páscoa, as outras festividades eram comemoradas. Essas comemorações também eram realizadas como na entrega das ofertas pacíficas, que podiam ser apresentadas em qualquer tempo, a critério do ofertante. O que a gente está dizendo é que as ofertas pacíficas que nós estudamos no sábado passado, essas ofertas elas podiam ser apresentadas a qualquer tempo, porque era uma iniciativa do adorador. E ele fazia aquilo em gratidão, para demonstrar sua gratidão a Deus por graças recebidas, ou para o pagamento, para o cumprimento de um voto que ele havia feito e Deus havia atendido. Então a festa das ofertas pacíficas, que na verdade não era bem festa, era apenas a manifestação cultica através das ofertas pacíficas, eram apresentadas a qualquer tempo. Todas as demais festas, todas as demais cerimônias eram apresentadas em data certa. Nossa abordagem de hoje refere-se à festa da lua nova, cuja realização era mensal, como já dissemos, exatamente no primeiro dia de cada mês. E a razão é simples. O calendário deles, no calendário que os judeus seguiam, que os israelitas seguiam, o primeiro dia do mês era sempre o dia da lua nova. E eles deveriam comemorar a vida e se alegrarem diante do Senhor, e nunca se esquecerem do cuidado de Deus por eles. É o que a gente lê no livro dos Números, no capítulo 10 e o verso 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, no dia, na festa da lua nova, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Disse Deus: eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui no livro dos Números, no capítulo 10, a gente tem algumas orientações passadas por Deus a respeito do desenvolvimento, como deveria ser procedida
esta festividade, a festividade da Lua Nova, o dia em que eles comemoravam a abertura, o início de um novo mês. Mas na reflexão 1 a gente vai abordar um detalhe que é o que diz respeito ao que já fizemos menção em algum momento passado, informando que o calendário dos hebreus era lunisolar, ou seja, era um calendário que seguia movimentos da lua e movimentos do sol. Dessa forma, os dias e as estações eram regidos pelo movimento do sol. É importante a gente entender isso. Um calendário lunisolar tem a ver com o movimento da lua e o movimento do sol. E a gente está colocando aí que os dias e as estações eram regidos pelos movimentos do sol, mas os meses seguiam o movimento da lua. Por esse motivo, todo mês se iniciava exatamente no ciclo lunar que nós chamamos de lua nova. Para esclarecer os irmãos, é importante observar que o ano lunar ele soma apenas 354 dias. E o dia solar, aliás, o ano solar, ele soma 365 dias mais algumas horas. Assim, a gente cita aí, ambos os calendários, tanto lunar quanto solar, precisam de ajustes para não se alterar as estações. Explicar para os irmãos. Todos nós sabemos, aliás, nós estamos em 2024. Esse ano é o que nós chamamos de ano bissexto. O que é o ano bissexto? É o ano que tem um dia a mais. Esse ano tem 366 dias. E o dia de fevereiro, o mês de fevereiro, ele soma 29 dias. Nos anos que não são bissextos, os anos eles somam apenas 365 dias, porque o mês de fevereiro ele soma apenas 28 dias. E isso exatamente para a gente não mudar o tempo das estações. Se fosse levado em conta todos os anos 365 dias, no passar do tempo, nós mudaríamos de lugar, de tempo as estações. Por exemplo, nós temos o verão, e nós estamos agora no verão, que começou em dezembro. Depois do verão vem o outono, depois do outono vem o inverno, e depois do inverno vem a primavera. Se não houvesse esse ajuste do calendário para compensar essas horas a mais que os dias solares somam, o verão que nós estamos, que neste momento se inicia no mês de dezembro, daqui a pouco ele pode iniciar em janeiro, o verão começa em fevereiro e assim por diante. E as estações, elas determinam o ciclo da natureza, da produção e tudo mais, do clima, não é? E então por isso tem esse ajuste anual do calendário que nós seguimos, o calendário juliano, gregoriano, e o calendário lunar. Ele, a cada 4 anos, eles tinham um 13º mês, exatamente porque as estações não podiam ser alteradas. Então, ano lunar, 364 dias. Ano solar, 365 dias mais algumas horas. Por isso é que se fazer esse ajuste na contagem do tempo. A gente cita aí Eclesiastes no capítulo 3 e o verso 11, para apenas mencionar que antes que nós comecemos a fazer perguntas, por que assim? Foi assim que Deus criou. E que Salomão escreve no capítulo 3, verso 11 do Eclesiastes, dizendo que tudo fez formoso ao seu tempo.
Entendeu? Então, Deus fez tudo formoso, fez tudo belo, fez tudo atraente, fez tudo perfeito. E o que nós estamos seguindo é apenas aquilo que Deus determinou para que seguíssemos de acordo com a sua obra criadora. Portanto, era assim no passado, continua sendo assim, e será assim até que o tempo da história seja concluída, completada ou preservada segundo a presciência de Deus. Mas nós estamos a falar hoje sobre a festa da Lua Nova. Cada início de um mês, todo dia 1º de cada mês, eles apresentavam oferendas ao Senhor, sacrifícios em holocaustos e ofertas pacíficas e oferta de manjares, para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele havia lhes dado. Na sequência 1, a gente vai retomar a questão da festa da Lua Nova e para nos informar de que se tratava de uma ocasião especial de adoração. Essa festa não era para comemorar o perdão dos pecados propriamente, mas era para comemorar a vida. Era para ser feito isso com alegria. Nesse dia, eles tocavam as trombetas sagradas e eles ofereciam holocaustos e ofertas de manjares ao Senhor. Nesse dia 1º de cada mês, portanto, eles tinham como um dia de convocação solene, para eles terem total liberdade para fazer o serviço de adoração a Deus, em gratidão pela vida e pela provisão e tudo que Deus lhes dara. Então, era um dia de convocação solene. A gente já aprendeu sobre isso. Convocação solene implica dizer que naquele dia não se exercia nenhuma atividade secular. Isso implica dizer que aquele dia se equivalia, no que tange ao trabalho secular, era equivalente a um sábado. Agora, um fato importante é que nesse dia era preparado um banquete especial e era um momento solene de adoração. Olha o que o poeta escreveu, Asaf, o que ele escreveu, um poema sobre isso que nós temos como Salmo 81. E ele começa o salmo se referindo ao momento, ao cântico que eles deveriam cantar na festividade da Lua Nova. E ele inicia o poema já numa convocação. E ele começa dizendo: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da Lua Nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Falando da figura deles trabalhando como escravos no Egito e Deus os libertando de lá. Clamaste na angústia. Isso faz a gente lembrar do capítulo 1 do livro do Êxodo, quando Deus se dirige a Moisés, quando estava no campo, apacentando o rebanho, e Deus se dirige para Moisés dizendo assim: eu ouvi o clamor do meu povo, debaixo da carga e da chibata dos seus exatores, e eu vou descer para livrá-los. Eu então vou pedir, ou estou te mandando, melhor ainda, que você vá para lá, é por teu intermédio que eu vou livrar você de lá.
E Asaf lembra aqui, clamaste, no verso 7 do Salmo 81, clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ele já descreve a caminhada quando eles pararam em Meribá, reclamando porque não tinha água. Ouve-me, povo meu, diz Deus, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. É o Salmo 81, falando da alegria, do contentamento, da forma como eles celebravam a festa da Lua Nova, lembrando do livramento do Senhor. Irmãos, nós temos falado isso reiteradamente e eu quero repetir aqui. Os israelitas não poderiam se esquecer. Se não for a mão de Deus sobre eles, eles teriam permanecido no Egito, talvez até hoje teria desaparecido como povo. Eles eram apenas um bando de escravos. Mas Deus os tirou de lá e fez deles uma nação soberana e independente. Isso era um fato em relação ao qual Israel não deveria se esquecer. Mas ainda sobre a questão da Lua Nova e o sábado, o profeta Isaías faz uma curiosa referência a eles. Segundo nos informa esse profeta Isaías, na eternidade que se passará aqui na terra com todas as coisas restauradas, tanto a lua nova quanto o sábado são dados como referência da adoração que os salvos prestarão ao Senhor. É o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 66 e o verso 23. E olha só o que está escrito ali. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro sábado, virá toda a carne perante mim adorar, diz o Senhor. Veja só, importante notar que o profeta fala da lua nova com uma referência de adoração, mas não faz referência sobre sacrifícios. Faz referência sim à festa, mas não a sacrifícios. Porque na eternidade, os sacrifícios terão cessado. A vida não estará sujeita ao pecado. Acontecerá a bênção da vida perfeita, eterna, sem pecado. Isso como resultado do trabalho que Jesus fez na cruz, e cujo trabalho foi prefigurado nos sacrifícios rotineiros, diários e nas festividades que os nossos irmãos praticavam e que nós estamos falando sobre eles. Isso é muito bonito, isso nos mostra o zelo, o cuidado e o carinho de Deus para conosco. Agora, na sequência 2, como já dissemos, a festa da lua nova era contínua. Todo primeiro dia de cada mês ela acontecia. E ela integrava as festividades dos hebreus. A festa da lua nova, entretanto, dependia da definição sobre qual seria o primeiro dia do mês. Isso porque os hebreus não tinham um calendário como hoje. Hoje nós já temos um calendário que a gente já sabe qual dia do mês será a movimentação da lua, quando começará a lua nova, quando será a lua crescente, quando será a minguante, quando será a lua cheia e assim por diante. Mas eles não tinham esse calendário. A lua nova só era confirmada quando o primeiro fiozinho de luz da lua pudesse ser visto lá no poente, no horizonte do céu. Então eram tocadas as trombetas de prata, para anunciar ao povo que aquele dia era o dia para ser festejado, o que era feito com o toque das trombetas. Vamos voltar aqui a Números, no capítulo 10, para a gente verificar aqui. As trombetas que se tocavam na festa das luas novas não era o chofar, aquela trombeta que era feita de chifre de animais, a semelhança do berrante que nós conhecemos hoje. Mas eram
trombetas especialmente preparadas para a festa da lua nova e para a movimentação das tribos de Israel durante a caminhada deles no Egito. Capítulo 10. A gente cita aí o verso 2 e o verso 10, mas eu quero ler todo aqui para você perceber o zelo, o cuidado e a utilidade dessas trombetas que foram especialmente construídas para aquela finalidade. O Senhor falou a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação para a partida dos arraiais. Os israelitas, eles andavam um período, descansavam um período, assentavam ali os seus arraiais, o tabernáculo e tudo mais. E nessas caminhadas, levantar e sair, eles caminhavam, tinha a ordem de caminhar. Um quadrante do assentamento saía primeiro, um outro quadrante saía segundo, um terceiro quadrante saía em terceiro e um quarto quadrante saía depois. Mas o tabernáculo saía antes de todos. E eles saíam no toque das trombetas. Então, as trombetas tinham algumas finalidades. E diz assim: então, essas 2 trombetas que eram feitas de prata, e no verso 3 vai dizer: quando as tocarem ambas, quando as 2 trombetas tocarem, toda a congregação se congregará a ti, na porta da tenda da congregação. Lindo isso. Se as trombetas tocassem juntas, todos os maiorais da casa, todos os homens que representavam as suas famílias, eles compareciam no centro do assentamento, do arraial, diante da tenda da congregação. E Moisés então falava a eles o que Deus tinha para lhes passar. Mas quando tocar uma só trombeta, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Moisés tinha uma equipe que trabalhava com ele. E essa equipe que trabalhava com ele, se fosse uma trombeta só que tocasse, a equipe sabia que o chefe, Moisés, o líder deles, tinha alguma palavra para trazer só para eles. Mas quando tocar, aliás, o verso 5, quando retinindo as tocadas, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Então, presta atenção, tocadas 2 trombetas juntas, toda a congregação, através da representação familiar, comparecia diante da tenda da congregação que ficava no centro do arraial. Se tocasse uma única trombeta, apenas a equipe, o staff, que a gente chama, a equipe os maiorais, aqui, os príncipes é chamado aqui, apenas as lideranças que auxiliavam Moisés. Mas se tocasse a trombeta com um retinido, eles sabiam entender isso. Então, isso queria dizer que estava na hora deles organizarem as coisas, desarmarem as tendas, que eles iam partir para se alojarem num outro momento, em outro lugar. E ainda um outro detalhe: porém, ajuntando a congregação, as tocareis. Aliás, o verso 6, eu leio antes. Mas quando a segunda vez retinindo, se tocasse uma vez retinindo e abrir caminhada. Mas se tocar a segunda vez retinindo, então partirão os arraiais que estão alojados ao sul. Primeiro saía do norte ou do oriente, não é? Do oeste, perdão, do leste, e depois a do sul, e assim por diante. E até no verso 10 vai chegar dizendo assim: semelhantemente, no dia da vossa alegria. Qual era o dia da vossa alegria? O dia 1º de cada mês. Era a festa da lua nova, era uma festa de alegria. E nas vossas solenidades da festa da lua nova, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta era a festa da lua nova, uma festa
de alegria, para ser trazida à memória deles o cuidado de Deus por eles, o zelo de Deus por eles. Deus preservou a vida deles. Deus tinha a sua atenção voltada para eles. E na reflexão 3, para a gente concluir, a gente vai lembrar que a festa da Lua Nova era uma ocasião especial de adoração a Deus pelo renovo da vida. Veja o que o profeta Ezequiel escreveu sobre os sábados e a festa da Lua Nova. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, no caso do templo, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Então, durante os 6 dias de trabalho, a porta que ficava voltada para o oriente, ela permaneceria fechada. Mas no sábado, ela deveria se abrir. E também na festa da Lua Nova. E há uma referência aqui muito bonita. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto à ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. E ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. No sábado ficaria aberta o dia inteiro durante o sacrifício do sábado e a festa da Lua Nova. O povo da terra adorará na entrada dessa mesma porta, nos sábados, como acabamos de dizer, e nas festas da Lua Nova diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. Já falamos sobre isso lá atrás, que no sábado tinha uma oferenda especial. O sacerdote apresentava oferta todos os dias, de manhã e de tarde, mas no sábado tinha então uma deferência especial. E ainda no sábado a oferta de manjares será um efa para cada carneiro, para cada cordeiro, e oferta de manjares será do que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Da efa, eles apresentavam lá a terça parte, a quarta parte, enfim, era uma quantidade de litros de farinha e uma quantidade de azeite, que era preparado numa quantidade de azeite para apresentar essas ofertas de manjares diante do Senhor, junto com os holocaustos. Irmãos, que bonito é! Os israelitas não tinham a Bíblia como nós temos hoje para ler nela o que eles faziam, mas eles eram sempre convocados a estas festividades para eles se lembrarem e não se esquecerem de Deus, do seu Deus, do Deus que estava sobre eles, do Deus que lhes libertara da escravidão egípcia e colocar eles naquela terra como nação soberana, para indicar que todos nós sairemos deste mundo de lastimoso sofrimento e seremos colocados nesta mesma terra restaurada. E de um sábado até outro sábado, de uma lua nova até outra lua nova, nós teremos a oportunidade de estar diante de Deus, celebrando a vida, celebrando a libertação, celebrando a esperança, celebrando o Deus do céu. Deus nos abençoe e nos faça viver nessa esperança. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.